Deixa Deus ver que você tá então e faz barulho, fala glória a Deus. Amém. Vocês estão muito quietinhos, me dá agonia, que eu sou sanguínea. Tem que gritar, tem que falar, tem que dar glória, não é? Gente, estou feliz demais de estar aqui com vocês, né? Já que a gente vem na quarta, a gente cultua direito, já que a gente saiu de casa, porque tá frio. Se é para ficar quietinho, a gente fica lá, tudo enroladinho, mas se você está aqui, confunde o inimigo, confunde o frio. Deixa o Senhor ver que você tá. Grita mesmo que destrava e o céu desce e a gente adora desse jeito. Hoje eu só estou aqui, gente, porque o Senhor me lembrou dessa palavra e eu estou meio ruinzinha, estou meio doente. E eu falei, não, mas está marcado para eu pregar, eu quero tanto pregar hoje, falar, compartilhar isso com você, porque eu recebi muito do Senhor, né? O Senhor foi me ensinando enquanto Ele me entregava a palavra. Eu pensei umas 2 vezes em falar para o Edu pregar, então tenham paciência comigo, minha voz vai sair, vai dar certo, você vai receber do Senhor nessa noite, tá? Vamos já sem demora, você pode abrir comigo em Gênesis capítulo 26 e versículo 12. Gênesis 26, versículo 12. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Rapidinho, você vai achar porque é Gênesis, né, gente? É assim, a gente passa o índice, já é o livro, então hoje você não vai confundir. Diz assim, Isaac... Deixa eu pegar aqui para eu não ficar de costa para vocês. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, porque ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse dia, por esse culto, Senhor, e por essa palavra. Obrigada porque nós é que estamos aqui nessa noite para ouvir de Ti, Senhor. E eu já oro, Pai, para que o Senhor prepare o nosso coração, prepara, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, tira da nossa mente qualquer distração, Senhor, qualquer preocupação. Nessa noite, Pai, nós oramos para que o Senhor já envie para nós, Senhor, desde já, os anjos, os arcanjos que o Senhor separou para nos servir nesse culto, para nos servir nessa noite, Pai. E que Satanás não tenha poder de roubar do nosso coração, Senhor, a semente da palavra que o Senhor está semeando já nos nossos corações. Deus, dá o crescimento nessa noite, daquilo que o Senhor já começou falando conosco desde o início do culto, Pai. E repreende em nome de Jesus todo espírito que tenha se levantado, Senhor, contra o meu irmão nessa noite, contra a minha irmã, contra esse culto, Pai. Em nome de Jesus nós o repreendemos e te pedimos, Senhor, que só o Teu Espírito Santo fale conosco. E se você quer isso, diga amém bem forte. Aê, gostei. O povo ficou pentecostal. Ô, gente, quando eu lia esse versículo aqui, se você quiser, você pode deixar até a sua Bíblia aberta. Obrigada, Adri. Porque nós vamos ler alguns versículos, tá? Para que você receba bem dessa palavra. Você pode até voltar no versículo 1. Mas enquanto eu lia essa mensagem, deixa eu ver, deu certo, ó, eu pedi para o pessoal colocar o título de Processos de um Homem Abençoado. Mas homem aqui é com H maiúsculo, tá? Não é de machismo não que eu estou falando. Homem com H maiúsculo se refere à humanidade. Então, em qualquer livro de biologia, de história, que você for lá ler e você vê escrito homem com H maiúsculo, fala sobre humanidade, ser humano. Então, processos de um homem, de uma mulher, de uma pessoa abençoada. E quando eu li esses versículos aqui, a partir do versículo 12, eu fiquei pensando quantos de nós procuraríamos Isaac para pedir conselho. Sabe, imagina Isaac coaching, ensinando a gente a como atingir o sucesso.
Porque ser abençoado pelo Senhor é uma das coisas que a gente mais deseja, não é? Que o Senhor faça prosperar as obras das nossas mãos. Que o Senhor abençoe o nosso trabalho, a nossa família. Que a gente seja enriquecido. Que a gente seja assim, sem falta de nada, sabe? E superabundante, e relevante. Então é o que a gente deseja. A gente quer muito isso. Por conta, né, de bênçãos e de riquezas e de sucesso, hoje, né, muitas pessoas fazem palestras e dão aulas, ensinam como a gente atingir o sucesso. Né? Pega uma psicologia, mistura com comportamental e fala do seu comportamento e cobram caríssimo por isso. Mas a palavra de Deus, que é super antiga, já nos mostra, muito antes de toda a ciência que nós conhecemos hoje, qual que é o segredo da bênção, qual que é o processo para que sejamos abençoados. Aqui nós vimos que Isaac, ele enriqueceu, porque o Senhor o abençoou. Não foi ciência, não foi conselho, não foi nada, foi o Senhor que o abençoou. Mas para a gente entender esse processo e também aprendermos algumas lições importantes com Isaac, é que eu quero ler com você agora a partir do versículo 1 desse capítulo 26. E se você acompanhar comigo aí na tua Bíblia, você vai ler que houve fome na terra. Você vai ver que é como começa o versículo 1. Houve fome na terra. E por conta do que estava acontecendo, então, Isaac propôs no seu coração sair daquele lugar onde estava com escassez. E a primeira coisa que a gente pode observar e aprender aqui é como é importante a gente identificar o momento da gente se mudar, da gente mudar a rota, recalcular o caminho. Quando bate a dificuldade, quando bate na nossa porta, a gente precisa identificar, bom, essa dificuldade que eu estou passando aqui é para que eu possa recalcular a minha rota. Muitas vezes, a gente está passando por algum tipo de problema, né, que não é aquele problema que o Senhor envia para nos ensinar alguma coisa. São problemas ali do ambiente, do lugar, às vezes deu o seu tempo, você não conseguiu entender, e a gente demora para tomar uma atitude. E aí sabe o que acontece? A gente sofre as mazelas de uma omissão, porque eu estou protelando. Sabe, eu preciso identificar quando deu o meu tempo em algum lugar, no trabalho, no ministério. Às vezes o Senhor, pastor, eu estava aqui, um exemplo, na consolidação servindo. Agora o Senhor está me direcionando para eu servir na diaconia, para eu servir no louvor. E a gente vai observando isso. Nem sempre esse processo é permeado por problemas. Mas verdade é que a gente precisa identificar o momento de colocar um ponto final e de repensar, né, e de nos aplicarmos a fazer outra coisa. Se Isaac tivesse ficado aqui no momento da fome, que a fome bateu na sua porta, provavelmente ele sofreria o que Deus não queria que ele sofresse. Então o que você tem que fazer? Perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu faço com esse problema que apareceu? Qual que é o momento de eu recalcular a rota e de eu mudar de lugar, de ministério, de profissão, de emprego, para eu começar um novo negócio? A gente vai identificando isso. Nem sempre é verdade. Às vezes o desconforto que você está em algum lugar é por conta de outro motivo. Mas aqui a gente está focando no desconforto que precede uma mudança. Às vezes é uma mudança de posicionamento que você precisa. A dificuldade está batendo na porta e o que tu precisa é orar mais. E aí você está orando menos. Não é que você não está orando, é que você está orando menos do que deveria orar. E aí por conta disso, a questão aperta. Por isso que às vezes vocês vão ver do nada, eu chego aqui e falo: ô gente, vamos fazer um jejum a igreja toda? Às vezes é só para a gente se preparar para o próximo nível mesmo, mas às vezes não. Às vezes é porque eu não posso subir aqui e contar para vocês o que está acontecendo. Mas eu sei que jejum e oração ou resolve o problema ou prepara o meu coração para o problema. Indiferente, jejum e oração nunca é.
Então nós precisamos identificar até o momento de eu mudar a minha disciplina espiritual. Eu estou orando, mas agora eu preciso orar mais. Eu estou jejuando, mas agora eu preciso intensificar o meu jejum. Eu estou buscando o Senhor, lendo a palavra. Agora está na hora de eu me aprofundar mais nisso. Quem sabe fazer um seminário, uma teologia, algo mais aprofundado. Porque você vai identificar o teu momento. Mas essa é a primeira lição que nós precisamos identificar. Quando Isaac observa que o cenário não está tão favorável a ele, ele não está mais ali se identificando tanto, ele projeta mudar. Mas a intenção de Isaac, e a gente vai entender aqui, o porquê que Deus aparece para ele nesse momento. A intenção de Isaac era ir para o Egito. Porque o Egito era o melhor lugar da época. O Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje. Então, deu um B.O. aqui no meu país, eu não estou legal, para onde que eu penso ir? Para um país melhor que o meu. Isaac pensou a mesma coisa que eu e você pensaríamos. Então, quando ele identifica o cenário que ele precisa mudar, ele planeja ir para o Egito. Mas nesse momento, o Senhor aparece para ele e lhe faz promessas. E o interessante é que quando o Senhor faz promessas para Isaac, ele faz as mesmas promessas que ele tinha feito a Abraão, quando o Senhor apareceu para Abraão, de abençoar a semente de Isaac, de abençoar a sua posteridade, de torná-lo uma pessoa abençoadíssima. E ali o Senhor refaz essas promessas, ou seja, Deus está mostrando para Isaac que ele não era só o Deus de seu pai Abraão. Naquele momento agora, era Isaac Deus, porque Abraão já não existia mais. É o momento onde o Senhor passa a ser o seu Deus e você coloca Ele na causa. E aí Ele vai fazendo pactos com você. Ele vai renovando promessas sobre você. E aí o Senhor fala para Isaac: não vá para o Egito. Fique na terra de Gerar, porque eu serei com você. Pastora, qual é a lição que a gente aprende aqui então? A gente aprende que se Deus intervém e fala para Isaac: não vá para o Egito. Lá é uma terra abençoada, mas não vá para lá. Fica em Gerar, é porque Deus está falando para Isaac: a bênção não está sobre lugares, Isaac. A bênção está sobre você. É com você que eu faço um concerto. E às vezes a gente sai procurando lugares abençoados aos nossos olhos. Pessoas que são abençoadas aos nossos olhos, quando a gente precisa entender que o pacto do Senhor é comigo e com você. Aonde você for, o Senhor é com você. Eu atendo muitas pessoas, gente, que vêm aqui, às vezes, feridas com pastores, e elas falam: pastor, eu queria mudar de igreja, mas o pastor não me abençoou. E a pessoa fica com aquilo no seu coração. Será que eu sou rebelde? Será que eu deveria mudar? Será que esse é um novo momento? E muitas vezes, de maneira que não é a maneira mais correta de se fazer, o pastor, ele manipula essa pessoa. Mexe com as emoções da pessoa. E a pessoa precisa mudar, mas ela não consegue se sentir bem fazendo isso. Eu quero te falar, querido, que ninguém pode encerrar os céus sobre você e falar que Deus não é na tua vida. Ninguém pode falar que o teu ministério só dá certo numa igreja, num lugar, numa cidade. Ninguém pode fazer isso, porque a bênção do Senhor é você que carrega. A bênção do Senhor faz parte dos seus dias, porque você faz pacto com o Senhor. Você coloca o Senhor na posição principal de ser o seu Deus, de fazer um voto com Ele, um compromisso de obediência. Eu vou te falar que a bênção do Senhor só não te acompanha no cenário da desobediência. Se Isaac, mesmo sendo abençoado pelo Senhor, falasse: não, eu vou para o Egito, na desobediência, ele não seria próspero, ele não seria abençoado. Então eu quero te falar que se o teu negócio é com o Senhor, e o Senhor está falando: fica aqui, muda aqui, faz tal coisa, vai dar certo para você. Vai dar certo e o Senhor vai te fazer prosperar. Isaac precisava entender isso, porque mais para frente, ele também ia passar por momentos onde ele precisava entender que é o Senhor o dono da bênção. Uma coisa é a gente entender: eu sou abençoado pelo Senhor. Outra coisa é a gente saber a origem de tudo
tudo isso. E Isaac estava nesse processo com o Senhor direcionando os seus passos e ele obedecendo. Então, eu já quero começar a falar para você que o único jeito de não dar certo na tua vida é quando você invalida princípios, é quando você desobedece o Senhor, é quando você começa a fazer aquilo que você gostaria de fazer. Porque o que nós vamos entender aqui? Deus falou para Isaac ficar em Gerar, Isaac fica em Gerar, Deus lhe faz promessas, mas qual que é, olha só, o comportamento de Isaac na terra que Deus prometeu abençoá-lo? Se você for ler a história, você vai ver que Isaac ficou ali, e ele ficou com medo dos homens daquela terra, e ele repetiu os erros do seu pai Abraão. Ele disse para os homens daquele lugar que Rebeca não era sua esposa, que Rebeca era sua irmã, porque ele ficou com medo de algum daqueles homens desejarem a sua mulher e matarem ele para ficar com Rebeca. E se você voltar uns capítulos atrás aqui na história, você vai ver que Abraão fez a mesma coisa, mentiu. E se você continua lendo a história de Isaac, você vai ver que Isaac ficou muito tempo na terra, muito tempo com essa mentira, e nada acontecia na vida dele. E sabe o que eu aprendo? Que Isaac poderia olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, mas o Senhor disse que seria comigo, e eu não estou vendo nada dar certo. Mas olha o comportamento de Isaac. Então é algo que você precisa entender aqui. Se você estiver numa terra fértil, num lugar que o Senhor tem te prometido, falado que é com você para você não temer, mas o teu comportamento não for condizente com os princípios do Senhor, querido, nada vai dar certo. O Senhor está te chamando nessa noite para você revisitar a sua vida. Qual ponto que está desajustado que você precisa ajustar? Qual que é o preceito que você tem desobedecido, que você precisa obedecer? O que você precisa fazer? Porque não basta ter promessas do Senhor. Você tem que se comportar como um homem ou uma mulher abençoada. Você tem que se comportar de acordo com a palavra de Deus. Por quê, pastora? Porque senão não vai dar nada. Você vai plantar e não vai colher. Você vai arar a terra, mas vai parecer uma terra infrutífera. Deus não nos abençoa quando a nossa vida está em pecado, quando a nossa vida está repleta de coisas que precisam de ajuste. Sabe por quê? A unção de Deus na vida de uma pessoa assim é perigosa demais, porque ela passa a achar que ela não precisa mudar de vida para agradar o Senhor. Não sei se você já conversou com gente assim, que não serve ao Senhor, que tem uma vida tudo distorcida, mas olha para você e fala assim: mas eu ganho tanto, eu trabalho em tal lugar, eu tenho tal coisa, eu sou uma pessoa renomada. Essa pessoa está achando que Deus está abençoando a vida dela, mas não está, não está. Muitas vezes o Senhor nos leva a cenários como esse, de escassez, para que a gente possa fazer um ajuste na nossa vida, começar a colocar as coisas no lugar certo. Por quê? Quando Abimeleque nota uma brincadeira diferente entre Isaac e Rebeca, e ele chama Isaac então para conversar, e Isaac confessa: na verdade, Rebeca é a minha esposa. Ali ele é disciplinado pelo rei Abimeleque. Ali ele ajusta a vida dele entra nos eixos com o Senhor, porque ele sai de uma mentira. E a gente chega no versículo 12, esse versículo que lemos. E nós lemos assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Olha o segredo. Ele estava há muito tempo em Gerar, na terra da promessa, mas é quando ele se arrepende, conserta o que tinha que consertar, que a Bíblia diz: naquele mesmo ano, ele colhe a 100 por 1. Isso é maravilhoso para mim e para você. Isso evita desgaste à toa. Coisas que às vezes é só consertar e o negócio vai engrenar e vai dar certo. Isaac aqui foi o portador de uma das maiores bênçãos da Bíblia Sagrada. Porque, gente, em qual contexto que vocês viram que outro homem plantou uma semente e ele colheu 100 vezes mais?
Que percentual de sucesso é esse? Nem Pablo Marçal faz a gente colher tanto assim, não é? Mas o coach Isaac faz. Porque ele vai nos ensinar que é na prosperidade do Senhor, na bênção do Senhor, que eu, alinhando a minha vida, eu começo a produzir, começo a colher de uma maneira que ciência nenhuma, que coach nenhum, que ninguém na face da terra vai te fazer chegar lá. Você precisa ajustar a sua vida nessa noite, querido. Pessoas aqui que têm batido na porta e pedido: Senhor, me abençoa. E o que o Senhor está te sacudindo nessa noite é te dizendo assim: tira o pecado debaixo do tapete. Confessa esse negócio, por mais difícil que seja. Porque a palavra diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em fazer na sua vida, na minha vida, mas desse jeito não. Desse jeito não vai para frente, e você vai precisar entender isso. A palavra de Deus continua dizendo que Isaac foi plantando e foi colhendo. Os rebanhos se multiplicou, as ovelhas se multiplicaram, os servos se multiplicaram e Isaac ficou riquíssimo. Então vamos recapitular? Isaac identificou um tempo de escassez. Entendeu que precisava se mudar. Quis ir para o Egito. Deus falou: Egito não. Fica aqui porque minha bênção não está sobre lugares, está sobre você. Ele permanece em Gerar, mas com a vida desalinhada. Ele alinha a vida dele, ele começa a prosperar e a enriquecer. Qual que é a próxima etapa então, gente? É despertar inimizades. E a gente começa a ver inveja na vida de Isaac. Pessoas que se levantam contra ele. E a palavra diz que os filisteus, com inveja de Isaac, começam a entulhar os poços que Abraão tinha cavado, encher de terra. Gente, pensa comigo, Isaac era o quê? Criava rebanhos. Se ele tivesse sem água, os rebanhos iam morrer. Então os filisteus, de maneira muito inteligente, eles não foram lá pegar o que Isaac tinha. Eles foram naquilo que mantinha a riqueza de Isaac na cabeça deles. E eles começaram a encher esses poços de terra. E foi aqui o ponto que o Senhor mais falou comigo. E com certeza vai falar com você que de repente está passando por um momento como esse. Pastor, estou vivendo coisas boas, mas pessoas têm se levantado, eu não estou sendo tão bem recebida. As pessoas começaram a me prejudicar, começaram a fazer coisas contra mim, porque o Senhor tem me abençoado. Começaram a encher os poços de terra. Eu não tenho mais de onde tirar as coisas que antes eu tirava. A gente não vê, gente, em momento algum, Isaac brigando com essas pessoas. Isaac indo lá tirar satisfação. Isaac querendo mostrar que está certo, publicando lá no Instagram. Eu estou jogando em... Não. Isaac se mantém ali. Se mantém firme com o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Mas aí vem o rei Abimeleque e expulsa Isaac da terra de Gerar. E mais uma vez Isaac tem que entender que o tempo dele ali acabou. E está tudo bem quando o seu tempo acaba em algum lugar. Pastora, mas eu acabei de mudar. Muda de novo. Mas eu acabei de chegar. Chega em outro lugar, renova isso. Você precisa entender. De novo, mais uma vez, o Senhor mostra isso para Isaac. Sabe por quê? Se Isaac ficasse ali, ele ia começar a pensar que Gerar era abençoada demais. Que Abimeleque era um bom homem. Que, nossa, olha o que Abimeleque fez por ele. E ele ia começar a colocar a causa de ser abençoado de novo em lugares e em pessoas. E eu quero te falar que quando você tem noção de que é o Senhor que abre portas ou fecha as portas na sua vida, você não coloca sobre ninguém o peso sobre isso. Não é ninguém que te abençoa, é o Senhor. Não é ninguém que fecha a porta para você, é o Senhor. Não é o lugar, não é a forma, não é a pessoa, não em Deus e homens. Pastora, mas aqui dá certo porque o líder tem essa característica, é o Senhor que faz.
É o Senhor que abre os céus sobre você. Para de olhar para as pessoas e achar que na vida delas, na mão delas está o resultado da tua vida. Porque aí sabe o que o Senhor vai fazer? Vai fechar aquela porta. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A razão do teu chamado dá certo. A razão da tua profissão dá certo. A razão da tua casa dá certo. É porque o Senhor é na tua vida. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Daquele que o serve. E daquele que o obedece. É o Senhor, não é Abimeleque. Não são os filisteus. Não é a terra de Gerar. É o Senhor. Você sabe por quê? Sabe o que nós aprendemos com isso? Se a gente pensa que a bênção de Deus está sobre pessoas e sobre lugares, a gente começa a colocar isso como ídolos no nosso coração. E o Senhor nos ensina isso também até na vida de José. Lembra que José, ele vai para o Egito, né, vendido, chega até lá. E aí Deus usa o Egito para prosperar Israel. Israel se torna uma grande nação. Faraó é amigo de José. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas aí os anos vão passando e as pessoas vão ficando ali, vão crescendo em número, e naquela terra que um dia eles foram abençoados, agora eles são perseguidos. Faraó, que era amigo de José e um dia foi usado para abençoá-los, agora quer matar os meninos. Quer matar o povo, quer tornar o povo escravo. Porque a gente eu não estou ensinando vocês aqui a serem ingratos, não é sobre isso. Mas você precisa entender que pessoas que te abençoam é porque o Senhor está movendo o coração dessas pessoas para te abençoar. E pessoas que fecham a porta para você, não é porque essas pessoas são ruins também, é porque não era aquele caminho que o Senhor tinha para você. E você só coloca agora sobre o Senhor. Se o Senhor quiser, Ele estala um dedo. E onde estava dando errado passa a dar certo. Não são lugares, não são pessoas. Viva na obediência do Senhor, colocando sobre Ele o sucesso do teu resultado. E aí sim, e aí as coisas começam a dar certo. Então, mais uma vez, Isaac precisa sair daquele lugar. Sem briga, sem contenda. Ok, Abimeleque, está tudo certo. Encerrou. Isaac vai para onde? Para o vale de Gerar. E ali Isaac começa uma nova jornada para conhecer o Senhor, agora de uma maneira diferente. No vale de Gerar, Isaac começa a reabrir os poços que os filisteus tinham entulhado com terra. A gente não pode desistir daquilo que é nosso, sabe? Isaac não brigou, mas ele não desistiu. Ele esperou o momento certo para tirar as terras de novo. E para falar assim para Satanás, porque na verdade são homens fazendo, mas usados pelo diabo. E para mostrar para o diabo assim, aquilo que é meu, você não pode tocar. Aquilo que é meu, eu não desisto. Pode ser que Satanás tenha tocado em coisas na sua vida, querido, que sejam herança que seus pais deixaram para você. Ou pode ser que o diabo tenha tocado no resultado. Você está plantando, mas ele está fazendo por onde você não colher. Só que você não vai desistir. Você até deu um tempo, mas eu quero falar para você. Você deu um tempo, porque sabe o que significa gerar? Gerar significa lugar de pernoite. Ou seja, você está sendo abençoado ali, mas é passageiro para você, porque o Senhor tem outra coisa para você. Só que você não vai deixar para trás nenhuma herança, nenhuma semente que você plantou, nada inacabado. E aí Isaac começa a tirar as terras desses poços. Só que ele também não fica só no passado. Isaac começa então a cavar novos poços. A gente não pode ficar preso lá atrás, numa forma só. Ah, é assim que dá certo, pastora? Foi desse jeito que eu prosperei. É esse lugar aqui que deu certo para mim. Comece a cavar novos poços. Comece a ir atrás de novas coisas. Comece a fazer de um jeito novo. Às vezes no mesmo lugar, mas você vai fazer de uma nova maneira. O Senhor te conduzindo, o Senhor te mostrando, o Senhor aplanando os seus caminhos e você cavando novos poços. Você indo atrás de novas experiências. Gente,
eu quero que vocês pensem aqui comigo, que ele estava numa terra, não tinha água encanada como é hoje. E também não tinham esses equipamentos que a gente coloca no chão, que identifica o lugar que tem água no subsolo para a gente cavar. Quem era esse aparelhinho para Isaac? O próprio Deus. Eles tinham que identificar a terra. Cava aqui que vai ter água. Cavava e tinha água. Era bênção demais, porque ele podia colocar ali toda a sua família. Ele podia dar ali água para todos os seus animais, e água é vida. Então quem guiava Isaac era o próprio Deus. Mas o primeiro poço que Isaac abre, os filisteus vão até lá e falam: não, esse poço é nosso. Esse poço não é seu. A gente vê Isaac brigar? Não. Isaac cava um segundo poço. Chegam os filisteus e falam: é nosso, não é seu. A gente vê Isaac brigar? Não. Isaac vai para um terceiro. Sabe o que é bom nisso, eu e você aprendermos? A sermos indesistíveis. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas você não pode desistir. Você precisa permanecer. Você precisa ser uma pessoa de convicção. E não uma pessoa que qualquer um faz você mudar de ideia. As pessoas chegam, bagunçam a tua cabeça e você já começa a questionar o que você tinha certeza no coração há 5 minutos atrás. Será que Deus me chamou mesmo? Será que é para isso mesmo? Será que eu consigo? Será que eu sou bom nisso? Será que é meu talento? Será? Tenha convicção, não brigue, mas não desista. Às vezes a gente acha que não desistir é ficar teimando por o mesmo lugar, teimando pelo mesmo poço. Não, às vezes meu irmão, né, gente? Eu sou filha caçula e meu irmão é o irmão que é antes de mim. Ele é o 6º, eu sou a 7ª. E ele falava assim para mim ainda, linguagem de quem tem irmão homem, né? Eu chegava, ele estava jogando fliperama, que era aqueles videogames bem antigos. E eu achava que eu estava jogando junto com ele, mas ele me enganava, colocava a ficha lá na maquininha. E eu ficava jogando, mexendo, achando que eu estava jogando. Aí quando eu perdi, ele falava: vai, dá linha na pipa. Mas foi isso que Isaac fez, sabe? Foi embora, deu linha na pipa, voou, foi para outro canto cavar outro poço. Só que ele foi dando nomes para esse poço, esses poços. E é o que eu quero falar com você. O primeiro poço que Isaac cavou, e os filisteus chegaram para tomar posse, para questionar, para brigar por aquele poço. Isaac deu o nome para ele de Ezeque, que significa disputa, briga. Isaac falou: aqui não, muita briga, vou cavar outro poço. O outro poço que também os filisteus foram lá, e deu errado, e começou a ter uma confusão. Ele colocou o nome de Sitna, que significa hostilidade. Não brigou por isso, foi para o terceiro poço. E o terceiro poço que ele cava, os filisteus desistem. Porque os filisteus falam: não tem como, esse cara é indesistível. A gente vai, ele continua. A gente faz dar errado, ele vai para outro poço. É assim na minha vida e na tua. O diabo precisa achar outra rota, porque a gente não vai desistir daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Aquilo que o Senhor nos deu é nosso, e a gente bate o pé e não desiste. É claro que ele foi chamado para isso, ele vai fazer outra coisa para te atrapalhar. Aí Isaac coloca o nome de Reobote, porque ele fala: agora o Senhor nos abriu lugar. Reobote também significa alargamento, amplitude. E eu quero falar para você, não, eu quero te usar de profeta. Você pode, eu não costumo, tá? Mas você pode falar para a pessoa do seu lado? Eu aprendi uma coisa nova, que é fazer dedo de profeta, que é olhar para a pessoa, apontar o dedo. Você pode fazer isso? Aponta o dedo para a pessoa, mas faz cara de mal, porque eu acho que os profetas olhavam assim para, né, ter veracidade naquilo que eles estavam falando, e fala para ela: é o tempo. Bem voz de profeta, é o tempo de Reobote na tua vida. Aleluia! É o tempo de espaços abertos para você. Glória a Deus!
Você tentou, gerou contenda, mas é o tempo da bênção. Levanta a tua mão comigo, porque é o tempo do Senhor alargar as tuas tendas, te levar para outros espaços. É o Senhor quem te abre portas agora. É o Senhor quem amplia o lugar onde você está. É o Senhor que te dá direção. E o Senhor vai nos fazer viver, a mim e a você, coisas inimagináveis. Você vai receber o que nem pediu. Você vai colher onde outros plantaram, porque quando o tempo de Reobote chega, é isso. Isaac fala: agora nós seremos frutíferos, agora a gente vai dar certo, agora a gente vai crescer, nós vamos nos estabelecer aqui, porque é o tempo favorável de Deus nas nossas vidas. E é isso que acontece na vida de Isaac, conforme ele profetizou na vida dele aconteceu. Começa a abrir sua boca no lugar onde o Senhor tem te colocado. Pastor, é tempo de mudança na minha vida, então muda, recalcula a rota, mas sai falando assim: eu serei abençoado, eu serei abençoada, eu achei que era aqui, eu achei que era através da vida de fulano, de ciclano, porque combina, eu penso assim, mas não, o Senhor está me fazendo calcular a rota, porque estou num lugar de disputa, estou num lugar de inveja, estou num lugar de contenda, mas a bênção, a nuvem da bênção não sai de cima de você. E vai chegar o tempo disso, de espaços abertos para você, de portas abertas para você, do teu ministério fluir, do teu chamado acontecer, da vida profissional engrenar. Às vezes o Senhor faz exatamente isso conosco. O que, pastora? Isaac voltou desentulhando os poços de Abraão, e Isaac não rebatizou esses poços, ele deu os mesmos nomes. E sabe o que eu aprendo? Às vezes isso acontece, coisas que antes estavam dando errado, você vai tentar agora e vai ser diferente. Os mesmos nomes, os mesmos lugares, as mesmas coisas, mas é o Senhor agora te abrindo as portas, é o Senhor agora te fazendo entrar. E quando o Senhor faz isso, querido, quem é que pode fechar uma porta para nós que o Senhor abre? O que é bênção para você, quem tentar entrar na tua frente, para ele é maldição. Porque Deus deu para você. É o teu número, é igual usar o sapato do outro. Às vezes é o mesmo número, mas já tomou o formato do pé daquela pessoa. Tu vai colocar o teu, tu fala: cara, engraçado, é 36 igual, mas não é. Entende? O sapato do outro é do outro, o que é teu é teu. Ninguém bota o pé no teu sapato também. O que é teu é teu. Outra coisa interessante aqui na história de Isaac, para a gente começar já a caminhar para o final. Isaac não fica só no vale de Gerar. Ele começa a ver então outros lugares para ele andar. E Isaac começa a ir para um lugar que se chama Berseba, que significa juramento. Abraão andou por lá também, fez um pacto ali com Abimeleque. Gente, Abimeleque, às vezes eu fico falando, você vai pensar: mas como assim Abimeleque em Abraão, Abimeleque em Isaac? Abimeleque provavelmente era um título, tá? Era um título que se dava aos reis dos filisteus. Você vê que até Davi, por exemplo, Davi, quando ele foge, né, de Saul, ele vai para onde? As terras dos filisteus, e ele fala com Abimeleque. Então é um título que significa pai real. É como Faraó, por exemplo, não é um nome próprio. É como se chamava provavelmente uma dinastia familiar, os reis de algum lugar. Então, Isaac aqui chega até Berseba com os seus servos. E eles cavam um poço. Melhor, voltando um pouquinho antes, quando ele vai para Berseba, Deus lhe aparece de novo. E lhe faz promessas de novo. Mas as promessas de Deus agora para ele é assim, ó: não temas, porque eu estou com você. E isso basta. Deus não precisa falar tudo de novo. Eu abençoarei tua casa, tua semente, os teus filhos, teus animais. Não! A gente já sabe. É chato gente que fica toda hora assim: você me ama? Amo. Então fala que me ama. Eu odeio gente. Daqui a pouco eu falo: eu te amava até 2 minutos atrás. Para de me perguntar direto. Sabe, a gente é assim com Deus. Deus, então prova.
Agora eu quero uma prova. Então usa alguém para confirmar. Agora, gente, é cansativo. Para, Deus falou uma vez, está falado. Agora o que Isaac só precisava ouvir do Senhor? Sou com você, não tenha medo. E Isaac vai para cima, entendeu? Ergue um altar ao Senhor, adora ele ali. E os servos de Isaac cavam um poço. Mas esse poço não tem água. É ruim demais, não é? Trabalho jogado fora, tempo perdido, suor do teu rosto. Fiz tanta coisa, pastora, não consegui dar certo. Cavou um poço, não tinha água. Só que quem vai visitar Isaac agora? Abimeleque com seus oficiais. Você sabe que eu sou ruim, né, gente? Eu não sou boa. Porque eu fico pensando na vingança já, se sou eu no lugar de Isaac. Eu cantaria Sabor de Mel com certeza. Dá vontade às vezes, né? De olhar para umas pessoas e falar, agora, né? Dá vontade. Mas a gente é crente, a gente, né, deixa o Senhor nos conduzir. Mas Isaac é melhor que eu e você, provavelmente. Abimeleque chega até ele com seus oficiais, porque ele ouviu falar que Deus estava abençoando Isaac. Tudo bem, a gente não canta Sabor de Mel não, mas sabe, as pessoas ouvirão que Deus fará na sua vida. Elas ouvirão que você deu certo. Pessoas que outrora falou, não, você saiu daqui, não vai dar em nada. Ouvirão falar. Só que a diferença é que a gente não vai ficar contente com pessoas que o Senhor vai quebrantar porque você está dando certo. Não, a gente vai falar assim, então tá bom. Né, o Senhor te abençoe também, o Senhor faça na tua vida também, que a nossa vida seja testemunho. E a gente precisa dar lugar a Deus para Ele fazer isso na nossa vida. Quando Abimeleque chega até Isaac, porque ouviu que o Senhor estava abençoando, ele falou assim, ouvimos que você é o abençoado do Senhor. E eu vim aqui fazer um pacto com você, de que você não será contra mim, que você não será contra a minha terra. Porque, gente, naquela época se entendia que quando o Senhor abençoava alguém e você se colocava contra aquela pessoa, você não se colocava contra a pessoa, você estava lutando com o próprio Deus, porque era Deus que estava abençoando a pessoa. Isaac não é bobo nem nada e o diabo também não. Você acha por que Satanás não investe contra mim e você? Por causa de mim, de você? É porque ele sabe quem tem nos abençoado, amém? Ele sabe quem é na nossa vida, ele sabe que ele tem um limite, ele sabe que quando ele chega até você é o Senhor que ele encontra na tua frente. Então ele recua. E aqui Abimeleque fez a mesma coisa. O Senhor é com você, então quero fazer um pacto de paz com você, porque você é o abençoado do Senhor. E sabe o que Isaac faz, gente? Um banquete. E bota esses homens para comer. Eu sei que aqui o Senhor me deu uma apertada, sabe? Porque eu preciso ser essa pessoa. Só que você precisa ser também. Começa a liberar as pessoas do teu coração, sabe por quê? Deus não te abençoa sem te ensinar princípios. O lugar onde você vai chegar, o teu coração precisa estar livre. Nada te travando, para você deixar de receber por causa do outro. Porque a pastora me feriu, porque fez isso comigo, porque fez aquilo comigo. Lembra? Não são pessoas que te fecham portas. É o Senhor conduzindo a tua história. É Ele no controle da tua vida. Começa a liberar, revisita o teu coração agora. Toda raiva, todo ódio, vai falando, Senhor, tira de mim. Eu não preciso que ninguém se dê mal para eu me dar bem. Senhor, me abençoa, eu só quero que o Senhor seja comigo. E que essa pessoa de repente seja quebrantada por ver o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas que tenha um encontro contigo. Porque não é sobre mim e você. É sobre o que o Senhor também faz no outro, ao fazer na tua vida. E aqui nós aprendemos com Isaac, ele bota esses caras para dentro, faz um banquete, eles comem e vão embora. E você sabe o que acontece? A Bíblia é categórica em dizer isso aqui para a gente, ó. Versículo 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e antes não tinha água. E eles disseram, achamos água. Você está entendendo?
A palavra do Senhor é desenhadinha. Cavou um poço, não tinha água. Isaac libera perdão no mesmo dia. A água começa a brotar. Às vezes é só o que está faltando para tu se dar bem. É tu liberar essas pessoas da tua vida, do teu coração. Você não vai precisar cavar outro poço, você não vai precisar se cansar de novo. Coisas que você já tinha feito, começa a dar certo. E eu recebo isso na minha vida, em nome de Jesus. Investimentos que você tinha feito e ficou no prejuízo, começa a prosperar. O Senhor muda tudo. Por quê? Porque você liberou pessoas do teu coração. É Deus te abençoando e te ensinando princípios, te ensinando valores. Não carregue ninguém com você, larga todo mundo no passado e vai cavar novos poços, vai para frente, vai encontrar água que você vai conseguir. Eu quero que você se coloque em pé comigo, querido. Sabe por quê? O grupo de louvor já pode vir, nós vamos cantar. Eu quero te falar uma coisa para pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir. Não existe para você DNA de vencedor, DNA de fracassado, não existe. Não existe ambiente frutífero, ambiente infrutífero para você também não existe. Não existe, porque fulano recebeu bons conselhos e eu não. Não existe. Sabe o que existe para você nessa noite? É o quanto você acredita que Deus pode fazer na sua vida. É o quanto você tem fé para viver essas bênçãos do Senhor e obedecê-lo nos processos em que você será abençoado. É isso que muda para você, para mim e para você. Eu falei aqui na conferência para as mulheres, quantas vezes eu me questionei assim: meu pai não plantou nada espiritualmente para eu colher, atrás de mim é só desgraça, não herdei a igreja do meu pai, não sou pastora por herança, não tenho amigos influentes, ninguém para indicar, nada. E às vezes eu ficava colocando a culpa nisso, de algumas coisas demorar na minha vida. Até eu chegar no livro de Gálatas e ler o que Paulo escreve aos Gálatas: agora em Cristo não há mais judeu ou grego, servo ou livre, homem ou mulher, porque em Cristo nós todos somos descendência de Abraão. As promessas que estão sobre Abraão estão sobre você. Você não precisa de DNA humano, você não precisa de descendência humana, família, orientação, espaço, porque se Cristo é na sua vida, querido, hoje termina esse período de cavar e não encontrar águas para você. Hoje o Senhor vai te mostrar o poço certo, o lugar certo, a bênção certa, a direção certa. Então eu quero orar com você agora. Você pode fechar os seus olhos comigo e vamos já cantar essa canção, que eu quero orar por você, que eu estou ansiosa.